Olá, queridos amigos, uma boa tarde muito especial. Pastora Mônica Terrigno aqui. Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, estou aqui na Avenida Getúlio de Moura, 1266, bem no centrão de Nova Iguaçu. Avenida Getúlio de Moura, 1266, bem no centrão de Nova Iguaçu. Estou aqui na Igreja da Graça de Nova Iguaçu 1. Vocês são meus convidados a participarem sempre comigo através dessa live. Estarei fazendo aí no horário, segunda-feira, ou 8 da manhã ou 23 horas. O ministro Lia está colocando aí no cantinho do meu lado direito. Tá? Terça-feira, pastora, qual horário? 23 horas. Pastora, e quarta-feira? Bom, quarta-feira nós vamos estar fazendo 10 horas da manhã e 16 horas. Quinta-feira, pastora, 23 horas. Falando amanhã, quinta-feira, bom, é um dia que antecede aí o Dia dos Namorados, não é verdade? Estarei fazendo uma live amanhã juntamente com meu esposo, falando de assuntos aí concernentes à vida sentimental. Não perca não, amanhã, 23 horas. Eu e o meu esposo, Joedson, estaremos juntinhos. Lembrando então a vocês também, sexta-feira, quais são os horários, pastora? 10 horas da manhã e 16 horas. Sábado, relax, né, pessoal? Dá um descanso, é uma colher, né? Deixa eu curtir a minha família também, porque é merecedor, não é verdade? Trabalhamos bastante e domingo a gente volta às atividades com os cultos, né? 7 da manhã, 10 horas da manhã minha live e minha reunião 18 horas. Então, 3 horários de fé, 7, 10, 18. Mas a minha live domingo é 10 horas da manhã, tá bom? É a minha Santa Ceia. Em nome de Jesus, você está aí convidado a participar da Santa Ceia aí, ok? Fique ligadinho, 10 horas da manhã, minha Santa Ceia, culto online, tá bom? Presencial aqui, se você quiser vir comer, participar, beber, 7, 10, 18 horas. 3 horários aí de fé para você, tá bom? Não, pastor, eu vou passar a pegar os elementos e participar lá na minha casa com a minha família. Fica à vontade. Mas, não, pastor, eu quero participar aí com a senhora. Então, 20, seja muito bem-vindo. E aqui você vai comer do pão e beber do cálice, ok? Bom, passa a mão na Bíblia aí, povo abençoado, povo querido, povo lindo. Vamos lá para o livro de Juízes. Vamos lá? O livro de Juízes, capítulo aí de número 10. O livro de Juízes, capítulo de número 10. Vamos lá, vamos falar a diferença aí entre dois juízes. Os dois julgaram Israel, mas a diferença, né, entre um e o outro, a Bíblia fala até sobre isso, né? A diferença entre os que servem e os que não servem, mas aqui os dois serviram, só que um serviu e não fez a diferença, mas o outro serviu fazendo a diferença. Vamos servir a Deus nessa face, né? Nessa terra de viventes, mas fazendo a diferença. Que você possa ser a luz que ilumina, a luz que clareia, né? Aquele que realmente tem luz, ele vai iluminar. E ao que não tem, certamente essa pessoa ela vai andar em caminhos tortuosos, caminhos de treva. Ou seja, há uma grande diferença. Nós vamos falar aqui de dois homens, dois juízes que chegaram a julgar Israel. O nome de um se chama Tola, que no hebraico significa verme, minhoca. O nome do outro significa Jair, ele ilumina. E aí, você quer ser uma minhoca, o verme, ou você quer ser Jair, o que ilumina? Então, né, fique atento, ligado a essa mensagem. Tema de hoje, a diferença, né? Faça a diferença. E é o que devemos fazer, é isso aí, é a diferença. Então vamos para a mensagem. É uma palavra curtinha, só tenho aqui 4 versículos, mas eu espero que esse recado de Deus possa chegar até o teu coração e já fazer a diferença na sua vida. Não adianta você querer, né, ser aí o tola, né, aquele que vai julgar primeiro, que vai fazer primeiro, que vai chegar primeiro, que tô ali primeiro e tal. Não adianta eu chegar primeiro e não fazer a diferença. Chegou? Mas chega chegando mesmo. Chega para sacudir com o inferno, chega para mostrar ali que você sabe, né? Vai lá naquela empresa, é aquele trabalho,
é dentro de casa, é diante do fogão, você tem que mostrar que sabe, né? É lá juntamente com o maridão, você tem que mostrar que domina a situação, é juntamente com os filhos, você tem que mostrar a diferença. Não, eu sou a mãe, aqui a palavra é minha, né? Não é a palavra da vizinha, não, peraí, você tem mãe e tal, ou seja, tem que fazer a diferença, amém? Não vai deixar para fazer a diferença depois que fechar os olhos, porque não tem o que diferir. A diferença é feita agora, ok? É feita agora. Quem morre na presença de Jesus, meu irmão, está muito bem, aliás, está fazendo a maior diferença de todos, né? Porque alcançou lugar de salvação, e nós ainda estamos aqui nessa terra de vivente. Mas eu estou falando da terra, estou falando aqui nesse ambiente onde a gente tem que aprender a lidar, né, com a vida financeira, vida sentimental, vida familiar. Temos que aprender a lidar, né, com a situação monetária. Temos que aprender a lidar dentro de casa, fora de casa, em meio a essa pandemia. Temos que aprender a lidar com tudo nessa vida. Mas chega para fazer a diferença. Tema de hoje: faça a diferença. Juízes, capítulo de número 10. Tola e Jair foram juízes dos israelitas. Vamos lá? Versículo de número 1. Deus abriu um leque aqui, ó. Vamos lá. Diz assim, ó: e depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel. Quem é que se levantou, pastora Mônica, para livrar Israel? Tola. O nome do camarada era Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. Ou seja, a Bíblia diz que esse homem se levantou para livrar a Israel. Fez o trabalho dele ali, tá? Fez a obra ali, mas olha o que diz o 2, versículo de número 2. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Ou seja, esse nome Tola no hebraico significa minhoca, ou seja, verme, aquele que rasteja. Trazendo para os dias de hoje, é possível uma pessoa, né, alguém passar por essa vida toda, tal, se arrastando e não conquistando nada? É possível, porque Tola foi um destes que passou por essa vida, julgou Israel, meio que se arrastando, vamos dizer assim. Por quê, pastora? Porque ele simplesmente livrou Israel, julgou Israel, né, o povo lá, os israelitas, morreu e foi sepultado. Acabou. Ninguém ouviu mais falar de Tola. Por quê? Porque foi um homem que possivelmente passou por essa vida, por esse momento, por essa fase, por esse, né, julgamento aí nessa época, né, dos juízes ali, como um grande juiz. Ele foi um juiz de Israel, livrou a Israel, mas acabou ali. É como se ele só tivesse aquilo ali para fazer. Amigo, você tem muita coisa pela frente para executar na tua vida. Você tem muita coisa pela frente para dar conta ainda. Você tem uma grande, né, e monstruosa obra preparada pelo dedo de Deus para construir, para erguer, para levantar. E você precisa ter coragem. Você precisa, né, ser uma pessoa de coragem, de ímpeto, de garra. Você precisa ser uma pessoa dedicada, zelosa ao que você vai fazer. Você precisa arregaçar as mãos e falar: não, agora eu tô aqui para fazer a diferença. Eu vou me levantar. Eu não quero, né, deixar ali um legadinho, não quero deixar um legado. Eu quero saber que o dia que eu fechar os meus olhos, vai ter quem fale de mim, fale bem, né? Vai ter quem julgue a minha vida, mas vai julgar com retidão. Puxa, passou por aqui, mas fez assim, construiu assado, né? Teve aqui e pá, ergueu, e olha, granjeou, e foi, e fez e tal. Ou seja, tem que acontecer, as coisas têm que acontecer. O camarada, a Bíblia diz que ele se levantou, livrou Israel, julgou e morreu. Acabou, né? Acabou a farinha, acabou o pirão, acabou, não teve mais nada. Ninguém comia mais, ninguém se alimentava mais, não teve mais julgamento, não teve mais nada. Ou seja, né, trazendo para o lado espiritual, a palavra tola no hebraico significa verme, minhoca, ou seja, aquele que rasteja na terra, né? A minhoca, por exemplo, ela não brilha.
A minhoca, ela não tem luz. Você vê que a minhoca, você já olhou uma minhoca? Não tem brilho nenhum, muito pelo contrário, dá até nojo. Não dá nojo? Dá uma coisa assim, uma repulsa assim, né? Uma coisa, né, que dá pra... Não tem. Ela não aparece. Porque a minhoca, ela tá sempre rastejando no chão, ela tá sempre envolvida a poeira, ela tá sempre ali, né, cheia ali das coisas da terra, né, aquela coisa do terreno, né, a coisa muito, né, muito socada. Porque a minhoca, ela fica socada, né? Tem gente que tá socada com as coisas da terra, tá presa às coisas da terra. Ela não pensa, não, eu tenho o meu trabalho, tem uma galera ali para eu ganhar para Jesus, aquele que ganhar uma sábio não, eu tenho que fazer esse evangelismo aqui, não, eu tenho que ganhar essa alma ali, não, eu tenho que abrir esse comércio, não, eu tenho que, né, terminar os meus estudos, não, eu tenho que, não, esse ano eu tenho que fazer essa viagem, eu tenho que terminar meu concurso, eu tenho que acabar aí, né, no meu cursinho de inglês, ou eu tenho que me matricular, né, para fazer lá a prova do Detran, porque esse ano eu vou tirar minha carteira de motorista. A pessoa parece que ela, né, parou no tempo. A minhoca fica ali, só a terra para ela e tal. Você não vê a minhoca em outro lugar que não seja terra. Por quê? Porque a minhoca anda onde? Na terra. Ou seja, né, o Tola, ele tinha ali o compromisso sim com a terra, tinha, só que foi muito breve, foi muito pouco, foi muito pouco. A Bíblia fala aí que ele fez, né? A Bíblia diz que ele se levantou, livrou Israel. A Bíblia está dizendo, habitou em Samir, na montanha de Efraim, julgou Israel 23 anos. Presta atenção, porque esses anos aqui, daqui a pouco eu volto para te provocar a fé aqui, ó. Ele fala que Tola julgou Israel 23 anos, mas morreu. Acabou. Morreu, foi sepultado em Samir. Agora, olha a diferença, tema da minha mensagem. Faça a diferença. Agora vamos falar do outro juiz chamado Jair. Falamos de Tola, no hebraico significa verme, minhoca, aquele que rasteja, né, na terra, que não ilumina, que não brilha, enfim, que não aparece, mas que fez o que tinha que fazer ali, pronto, morreu, acabou. Temos que fazer muito mais. Jesus, ele tem sempre o mais, né? A Bíblia fala, confia nele, o mais ele fará. Ou seja, ele nos dá essa capacidade de fazer o mais, de trabalhar muito mais, de viver muito mais, né? A Bíblia fala que quando ele viu Ezequias passando aquele perrengue lá na área da saúde, o que a Bíblia fala? Que o próprio Deus usou a Isaías para profetizar, falar lá, levar o recado para Ezequias, falar para ele, ô Ezequias, né? Ó, bota a tua casa em ordem aí, porque tu morrerás e não viverás. Ezequias foi lá, colocou o rosto contra a parede, começou a clamar, ah Senhor, lembra-te de que um dia andei diante da tua presença, mas não andava mais. Mas aí foi lá, né, e queria mais. Quando ele percebeu que ele estava morrendo, aí ele queria mais. Meu irmão, você está em vida? Tá? Ah, pastor, eu estou, graças a Deus, então queira mais agora, né? Não espera fechar os olhos para depois tentar fazer alguma coisa, porque os mortos não louvam mais. É você que tem a vida, é você que está de pé. A Bíblia diz que tem fôlego, louve ao Senhor. É você que tem que adorar, é você que tem que louvar o Senhor. Ou seja, o Tola ficou lá 23 anos julgando Israel, os israelitas. A Bíblia diz que ele então julgou, morreu e foi enterrado. Ah, parou ali. Agora, olha esse homem chamado Jair. Versículo 3. E depois dele, que é o Tola, se levantou Jair. Quem era Jair? Gileadita. E julgou a Israel 22 anos. Presta atenção. O outro julgou 23, um ano a mais, fez quase nada e morreu, né? Que é a minhoca, né? É um verme. E o Jair, pastora? O Jair, a gente já vê aqui a diferença. O camarada de Israel. 3. Depois dele se levantou o Jair, o Gileadita, julgou Israel 22 anos. 4. E tinha este, que é o Jair, 30 filhos. Olha aí, coisa interessante. Que cavalgavam sobre 30 jumentos, que tinham, né? E tinham 30 cidades, a qual chamaram Ravote Jair, ou seja, a aldeia de Jair. Olha o que o cara conquistou, né? Olha o que o cara alcançou para a vida dele, né? Olha aí, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade, morreu Jair e foi sepultado em Camon, é um lugar permanente. Ou seja, olha a diferença de Tola para Jair, olha a diferença de um para o outro.
Tola, né, verme, minhoca, o que rasteja, tá ali só, né, escondido por dentro da terra, não aparece, não ilumina, não brilha, não trabalha, que é nada do Brasil, tá só ali por debaixo da terra, né? Já o Jair, a Bíblia fala que no hebraico esse nome Jair, olha o que significa, ele ilumina. Ou seja, a Bíblia fala que ele tinha luz. Olha que coisa interessante. Ele não andava no escuro, pessoal. Ele não andava em meio às dificuldades, né? Com dificuldade para enxergar nada. Por quê? Porque Jair, no hebraico, ele ilumina aquele que tem luz. Ou seja, ele tinha a luz. Essa luz a gente sabe que é Jesus, né? Ele é a luz, ele é o que ilumina, não é verdade? Ele é que traz toda a luz da palavra, é o que traz ali a revelação da palavra. Ele é essa lâmpada, né? Lâmpada para os nossos pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra, Senhor. Ou seja, já o Jair, ele fazia diferença. O nome dele no hebraico significa ele ilumina. Então, se ele carregava a própria luz, a presença de Deus ali, aonde ele chegava, ele não tinha dificuldade para ver nada. Ele já via as coisas com clareza, porque ele ilumina, porque, né, ele é aquele que tem a luz. Ou seja, faz a diferença, porque você tem a luz de Deus. Sal da terra, luz do mundo, é o que você tem sido nessa terra. Você agora está aí, não está? Então faça a diferença. Fique esperando pandemia acabar. Não, meu irmão, peça estratégia para Deus. Peça a Deus sabedoria. Fale para Deus, Senhor, a porta fechou ali, mas vai abrir do outro lado, porque o Senhor é a própria porta. Abre, meu Pai, porque eu quero passar. Jesus, eu preciso passar. Eu não vou morrer de fome. Eu não vou passar essa pandemia, né, chupando o dedo. Não, eu vou ter meu salário. Eu vou ter o que comer, o que beber, o que calçar, o que vestir, porque o Senhor cuida das aves dos céus, dos lírios do campo, quanto mais a mim. Eu sou homem de fé, mulher de fé. Fale isso para Deus. Meu Deus, eu sou um homem de fé. Eu sou uma mulher de fé. Eu não vou passar por essa terra. Eu não vou, né, passar por essa vida me rastejando como tola, como minhoca, como verme, como aquele que rasteja na terra, que nada conquista. Aonde você vê minhoca conquistando alguma coisa? Aonde você vê minhoca conquistando alguma... Não vê. Por quê? Porque não vai prosperar, né? Ou seja, o tola, ele nada conquistou, mas já o Jair conquistou. O que ele conquistou? 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos. Ali não precisava ficar dividindo o jumento, não. Vem cá, fulano, eu vou andar aqui meia hora no jumento, depois tu anda mais 30 minutos. Não, meu irmão. A Bíblia fala aqui que era um jumento para cada. Tinha aí, ó, olha aí, ó, e tinha 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos. Pode-se dizer que era um jumento para cada um, né? Não precisava ficar dividindo nada. Meu irmão, essa vida que fica ali, né? Essa coisa tudo divididinho, né? Peraí, hoje a gente come 100 gramas de arroz, porque esse arroz tem que durar até o ano que vem. Não, meu irmão, Deus tem vida abundante para você. Isaías 1,19 vai declarar: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Você quer comer o melhor? Você quer viver bem? Você quer, então? Faz a diferença. Pastor, mas como é que eu vou fazer? É possível sim. É possível que alguém passe por essa vida sem se rastejar. É possível que alguém passe por essa vida, né, conquistando. É possível que alguém passe por essa vida tendo aí 3 filhos e 3 jumentos. 3 filhos, cada um com carro. 3 filhos, cada um tendo sua casa. A Bíblia diz que eram 30 filhos e tinha 30 jumentos. Era um jumento para cada um. Meu irmão, não sei quantos filhos você tem, mas Deus quer dar uma casa para cada um. Deus quer dar uma faculdade para cada um. Deus quer dar ali um estudo para cada um. Deus quer dar ali um curso para cada um. Um marido para cada, uma esposa para cada. Deus quer dar um para cada. Deus não quer dividir bênção, não. Deus quer dar a bênção completa. Abraão pegou o cutelo lá e ia dividir a promessa. Deus falou: não. Abraão, agora sei que temes a mim. Não divide nada não, Abraão. Não, mas Senhor, não, Abraão, agora eu sei que tu temes a mim. Você tem obediência à minha palavra. Agora eu sei, Abraão. Então até se você estiver sendo provado aí, fica firme, né? Mas fica firme fazendo a diferença. Deixa de ser tola, né? E vai se tornar
Jair. Eu não estou chamando você de tola não, hein? Vão pensar que é tolo, né? A pastora me chamou de tola. Tola é o nome do juiz que julgou Israel, os israelitas, antes de Jair. Ou seja, a pessoa pode julgar antes, a pessoa pode chegar primeiro e não fazer a diferença. Às vezes quem vem depois faz a diferença antes, né? Muito mais do que quem já estava lá. Ô meu irmão, às vezes você chegou atrasado, né? Jair chegou depois, mas fez a diferença. Entre tola e Jair, receba a bênção de ser Jair. Entre tola, entre rastejar, né? Entre ser aí a minhoca, o verme, entre ser aí aquele que rasteja na terra. Você não foi chamado para rastejar nessa terra não, meu irmão. Você foi chamado para andar de pé na terra. Está de pé, levanta-te, toma o teu leito e anda. Era o que Jesus falava para os doentes, para os paralíticos, né? Para os que estavam ali com os problemas físicos. Ou seja, Deus está falando aí para você, levanta e anda. É para andar, não é para rastejar não. Tem gente querendo comer ali, né, o que está, né, tá sendo... Não, meu irmão, Deus tem coisa boa, Deus tem coisa grande, Deus tem vitória para a tua vida. Ou seja, deixe de ser tola, vá se tornar um Jair, aquele que julga com retidão, aquele que julgou menos tempo, mas fez a diferença. O julgou 23 anos, Jair julgou 22, mas fez mais do que o tola. Meu irmão, você pode chegar depois, mas você pode fazer a diferença, mesmo chegando depois. A Bíblia diz que ele tinha 30 filhos, 30 jumentos e 30 cidades. Olha que coisa linda, o camarada fez a diferença, ele soube fazer a diferença. Então, conquistou muito mais. Você viu aí, né, a diferença de um para o outro, e havia ali algo diferente em Jair. Por quê, pastora? Porque ele ilumina, né? Jair, no hebraico, ele ilumina. Você tem a bênção de Jair nessa tarde de hoje, e eu estou aqui para fazer essa oração por você, né? E determinar que você vai iluminar. Você não vai, né, trazer ali a escuridão nunca, jamais. A treva, meu irmão, é diferente da luz. A separação entre dia e noite, entre as trevas e a luz, você é aquela que ilumina. Você é aquele que ilumina, é aquele que tem luz. Ou seja, Jair, tem a luz, mantenha essa luz acesa. Ou seja, a presença de Deus tem que estar acesa dentro de você. E certamente você vai ser a diferença, né, entre um e o outro. Aí você vai brilhar. Mesmo chegando depois, mesmo chegando, né, atrasado, mas você pode fazer a diferença. A Bíblia fala aqui, ó, que ele livrou o povo de Israel antes do que Jair. Mas aí Tola morreu, Jair veio reinando ali, veio julgando a Israel 22 anos, muito menos do que Tola. Tola julgou os israelitas 23 anos. Jair julgou 22, um ano a menos, mas fez muito mais. Conquistou muito mais, alcançou muito mais. E é o meu propósito aqui nessa tarde de hoje, trazer esse recado para você e dizer a você que assim também será a bênção de Deus na tua vida. Você vai conquistar muito mais. Cheguei depois, não tem problema, vai alcançar, vai conquistar muito mais. Não tem problema não, né? Nem todos que chegam na frente, né, são os que têm a bênção ali prometida. Não, nem todos. A Bíblia fala lá que Jessé teve vários filhos que passaram à frente de Davi. Davi chegou por último, mas tomou posse da vitória, se tornando rei de Israel. Jair reinou depois, se tornou juiz de Israel depois, mas fez mais do que Tola. Ou seja, deixa, né, o espírito de tolice para lá, de tola para lá, e vamos viver aqui debaixo dessa grande bênção, a bênção da diferença. A diferença, e eu quero ministrar essa diferença sobre a tua vida. Pai, eu oro agora em nome de Jesus, meu Deus, em favor de todas essas pessoas que estão comigo agora,
participando, meu Pai, ao vivo através do Facebook. Meu Deus, que essa live de agora, 16 horas, possa fazer a diferença na vida desse homem que me ouve e me assiste, na vida dessa irmã, na vida desta mulher. Meu Pai, abra, Senhor amado, as portas do céu, abra as janelas, ó Pai, derrama uma bênção sem medida, abençoa essa pessoa, meu Pai, e assim como Jair, mesmo chegando depois, mesmo julgando os israelitas, 1 ano a menos do que, meu Pai, Tola, ele fez mais e alcançou mais e conquistou mais do que o próprio Tola. Meu Deus, Tola no hebraico significa verme, minhoca, aquele que rasteja. Pai, nós não estamos aqui para rastejar, não. Não estamos aqui, meu Pai, como minhoca para ficar, meu Pai, tomando terra na cara, não, meu Pai. Nós estamos aqui, meu Pai, para tomar, meu Deus amado, da bênção do Senhor, alcançar da bênção do Senhor, meu Pai, tomar dos frutos do Teu Espírito, Senhor, tomar da Tua água, beber da Tua fonte, meu Deus, receber da Tua vitória. Espírito de Deus, vem com o Teu poder agora, dê vitória, meu Pai, a todo esse povo agora. Abençoe, meu Deus, com a bênção de Jair. Ele ilumina aquele que tem a luz. Receba a luz agora, receba a bênção de Deus. Essa luz é a presença de Deus. A Bíblia diz que você é o sal da terra, a luz do mundo, e que essa luz continue brilhando, que essa luz continue acesa, que a tua lâmpada, que a lâmpada de Israel não se apague. Você é essa lâmpada, continue acendendo, continue acesa para a glória de Deus. Olha, vou ficando por aqui, hein? Em nome de Jesus Cristo. Hoje foi tudo muito breve, tudo muito objetivo, e eu tenho certeza que essa mensagem vai trabalhar no seu coração. Em nome de Jesus, receba essa palavra de todo o teu coração, de bom grado. Bom, vamos falar aqui sobre as doações. Pastora Mônica, como é que eu faço para fazer uma doação aí, né? Para Nova Iguaçu 1? Como é que eu deposito as minhas doações? Ministro William, solta aí. Banco do Brasil, Banco do Bradesco e Banco do Itaú. 2 bancos, Bradesco e Itaú, né? Nunca dá problema, você põe aí, né, faz o depósito, põe aí o recibinho, tira uma fotinha, tira uma foto e manda para o meu WhatsApp. É operadora 21 96618 7968. Operadora 21 96618 7968. Bradesco, agência 33782. Conta corrente 512 389. Itaú, agência 0406, conta corrente 76 526 dígito 3, ok? E aí, tirou ali uma foto do recibo, né, do depósito que foi feito na conta da igreja, você vai enviar o comprovante de depósito para o meu contato, 96618 7968. E ali você entrega seu dízimo, a sua oferta de amor, a sua fidelidade. Pastor, eu tenho um voto para entregar na casa do Senhor. Então entrega, meu querido, o seu voto de 1.000, de 100, de 500, de 200, de 30, de 10. Eu não sei qual foi o voto que você fez com Jesus, mas a Bíblia diz que aquele que votou, pague. Então devolva aí para Deus o que é dele, né? Devolve a ele a 10ª parte, que é os 10%. Em nome de Jesus. A oferta é voluntária, é aquilo que Deus fala ao seu coração, você oferta, mas oferte com gozo, com alegria, em nome de Jesus, e faça o seu voto de amor, porque quando nós fazemos um voto a Deus, nós temos direito até de determinar a nossa promessa, a nossa bênção. Eu faço um voto, eu determino a minha vitória também. Como Ana fez um voto ao Senhor e falou para Deus que ela queria um filho homem, e Deus deu um filho homem a Ana. Assim como ela votou ao Senhor, Deus abençoou a Ana e Deus deu a ela um varão, um homem, né? Poderia ter dado uma varoa, né? Poderia ter dado a Samuela. Deus não deu a Samuela, Deus deu Samuel, né? Deu um homem. Ela queria um menino, Deus deu um menino, porque ela fez um voto a Deus. Jacó fez um voto a Deus também, foi abençoado.
Senhor, se me deres pão para comer, roupa para me vestir, se eu em paz tornar a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus. E Deus se tornou Deus de verdade ali, né? Aquele Deus verdadeiro que Jacó não conhecia, vivia no pecado do engano. Deus se revelou para Jacó, se tornando Deus de Jacó. Ele quer se tornar o teu Deus também. Ele quer se tornar o Deus da sua casa, o Deus da sua família, e ele sendo o Deus do impossível, ele quer fazer o impossível na sua vida. Olha, em nome de Jesus, guarde essa mensagem, faça lá então, né? Aquilo que você deve fazer, se inscreve no meu canal. Você sabia que só faltam 3 amigos para eu alcançar 200 inscritos? Cadê os meus 3 amigos aí que vamos alcançar os 200 inscritos no YouTube? Eu comecei agora, tem menos de 1 mês e meio, é pouquinho, né? Vai para 200 inscritos, mas daqui a pouquinho Deus vai dar muitas almas que vão estar recebendo essa mensagem, assim como você. E se você gostou dessa mensagem, vai lá no YouTube, Mônica Terrígno, dá lá o seu like, curte, compartilha a mensagem, assista o vídeo e olha, fique na paz. Ó, beijão aqui da pastora Mônica Terrígno e olha, amanhã 23 horas, eu e meu esposo fazendo uma live para vocês, uma live aí sobre vida sentimental. Ó, beijo, beijo, tchau, tchau.